Fala galera, quarta-feira de carnaval e o programa Bola em Jogo brota o bloco na rua. Semifinais do Campeonato Carioca definidas. O Flamengo venceu o Botafogo e vai enfrentar o Madureira. Já o Fluminense passou pelo Bangu e o Vasco passou pelo Volta Redonda. Vamos ter clássico carioca. E amanhã tem o primeiro grande desafio para o Botafogo na pré-Libertadores. E o Flamengo vai também decidir o título da Recopa. Fica ligadinho porque o programa Bola em Jogo está no ar. Programa Bola em Jogo na telinha do Esporte Radical, em pleno terça-feira de carnaval. Aqui as notícias são prioridade para vocês. Semifinais do Campeonato Carioca definidas. O Flamengo enfrenta o Madureira e o Vascão da Gama vai enfrentar o Flusão na outra semifinal. Agora, o que me chama a atenção é a forma que esse campeonato carioca foi feita, né? Semifinais, 2 jogos, quartas, 1 jogo e a final, 1 jogo, gente. São coisas que não dá para acreditar. Mais uma vez, a FERJ, a Federação Carioca de Futebol, faz uma desorganização, né? Totalmente esvaziado os jogos, né? Principalmente o clássico Flamengo e Botafogo, que se esperava tanto. Você botar no domingo, 6 horas da tarde. Fluminense também você botar em segunda-feira, em plena segunda de carnaval. Então, são coisas que não dá pra gente engolir. E é por isso que a gente tá vendo aí o futebol carioca, não o futebol carioca em si, né? Mas o campeonato carioca definhando, aos poucos se acabando. Porque o futebol carioca, querendo ou não, está em alta. Nas últimas finais da Libertadores, os campeões foram os times carioca, Fluminense, Botafogo, Flamengo. Então o futebol carioca está em alta. O que está em baixa é a organização do Campeonato Carioca, que precisa melhorar e melhorar e muito. Sem perder tempo, vamos analisar Botafogo e Flamengo, que foi o jogo desse domingo e definiu o semifinalista para enfrentar o Madureira, o Flamengo. Jogo muito movimentado, mas pobre, tecnicamente muito pobre. Não gostei do jogo. Erros de arbitragem, na minha opinião, gol irregular do Flamengo, foi falta em cima do jogador do Botafogo, também Baixos era para ser expulso numa falta violenta em cima do Prata. Mas vamos ao jogo. A gente está falando muito de arbitragem, mas teve muitos erros técnicos nesse jogo. O Flamengo até começou bem, muita movimentação, mas depois o jogo caiu ali drasticamente, tecnicamente, e o que se viu foi erros sucessivos do Flamengo, principalmente no último terço ali, né, do campo, errando em finalizações. O Paquetá abriu o placar para o Flamengo. Ao meu ver, o Paquetá tem que jogar de segundo volante, mais próximo ali do meio campo, flutuando na área. É ali que o Paquetá sabe jogar. Não dá para você botar o Paquetá de primeiro volante, indo, voltando, marcando até a área defensiva. Eu acho que é demais, você perde um pouco a técnica desse grandiosíssimo jogador que é o Paquetá. O Flamengo, que não tinha uma referência ali, o Bruno Henrique, ele estava jogando muito mais de ponta do que como atacante. Acho que já passou da hora. O Felipe Luiz é muito teimoso, insiste em Samuel Lino e Prata. Eu acho que já passou da hora do Cebolinha ser titular absoluto. É um jogador mais completo, é um jogador mais agudo, que movimenta, faz a bola chegar com condições de o centroavante finalizar. E o Prata é um jogador limitado, é um jogador esforçado para mim, muito velocista, mas o Luiz Araújo para mim é mais completo. A partir do momento que o Felipe Luiz fez as movimentações, as substituições, o Flamengo melhorou. Agora, no finalzinho ali, o Flamengo conseguiu fazer o gol da classificação com o Eric Pulgar. Vamos falar um pouquinho do Botafogo também. É muito preocupante a situação do Botafogo. O Botafogo que vive aí, vamos dizer assim, um momento complicado na guarda-meta. O Neto vem falhando muito
não é só um lance, 2 lances, mas desde quando ele chegou não vem bem nas metas botafoguenses. Botafogo precisa, ao meu ver, com urgência, precisa de mais reforços, mas com urgência precisa de um goleiro e um atacante de referência, porque muitas das vezes a bola estava chegando no ataque, mas não tinham um atacante de movimentação, de puxar a marcação, de finalização, de fazer o pivô, né? O Matheus Martins jogou o primeiro tempo, a bola batia e voltava, ele teve até um lance, um lindo passe do Montoro, mas errou na finalização. E o Arthur Cabral é um jogador que infelizmente não deu certo no Botafogo, é praticamente inoperante, a bola bate nele e volta. Então, ao meu ver, o Botafogo precisa com urgência, claro, precisa de um lateral de profundidade, mas com urgência para ontem, é um goleiro e um atacante de referência. E aí o Botafogo conseguiu empatar o jogo. O Alexander Barbosa, você vê que hoje o principal jogador de referência no ataque do Botafogo é o atacante. Quando o Botafogo tá precisando de um placar, o que o Anselmo faz? Vai para a área. Alexander Barbosa, que é um excelente marcador, né? E faz também gols. Para mim foi falha do Andrei, goleiro do Flamengo, estava um pouquinho adiantado, e o Eric Pulgar, para mim, não era o jogador para marcar o Alexander Barbosa. Diferença de estatura, de impulsionamento, eu acho que tinha que ser um jogador com uma altura um pouco mais elevada para você marcar o Alexander Barbosa. Mas o Pulgar vem muito bem no Flamengo, tá numa fase artilheira, fez gol contra o Vitória, fez gol da classificação contra o Botafogo, e agora o Flamengo volta suas atenções para a final da Recopa contra o Lanús. O Flamengo precisa ser mais assertivo, precisa acertar mais no último passe, precisa ter mais um jogo mais agudo e, claro, acertar ali para mim, né? Vamos lá, acertar o posicionamento do Paquetá, acertar os pontas, que para mim é o Cebolinha, é o Luiz Araújo, que são os jogadores mais agudos, e ali na frente a gente está sem referência, né? Ora é o Bruno Henrique, né? Sabemos do desconforto do Bruno Henrique para jogar naquela posição ali, mas é um cara que sabe fazer gol. E o Pedro, que a gente não sabe, é uma incógnita, sentiu, por isso que o Felipe Luiz não colocou ele para enfrentar o Botafogo. E o Botafogo vai até altitude, jogo difícil, vai enfrentar o Nacional Potosí na pré-Libertadores. Olha, é um jogo de limite para o Botafogo. O Botafogo precisa ser assertivo nessa partida e, principalmente, gente, não tomar gol. Então, o que preocupa no Botafogo é o sistema defensivo e não ter um atacante de referência. Acho que o Montoro foi muito bem nessa partida contra o Flamengo. Eu até não entendi na hora porque ele foi substituído, mas aí tem essa partida de amanhã, então por isso que o Montoro saiu. Vamos falar agora do Vasco da Gama. Claudio Spinelli é o novo atacante sensação do Vasco. O Vasco costuma dar certo com atacante argentino e parece ser um atacante de muita movimentação, sabe também se posicionar. Parece que vai dar muitas alegrias ao time do Vasco. O que me chamou a atenção nessa partida? As vaias em cima do Coutinho, com razão, o torcedor vai com razão. Coutinho, se esperava muito do Coutinho no Vasco, mas é um jogador que não se firmou no Vasco da Gama. E aí a gente não fala nem na parte clínica, é parte técnica mesmo, ele não se firma. É um jogador que era para estar mais dinâmica no meio de campo, mais movimentação, e no entanto não vem agradando a torcida do Vasco. E outra coisa que chamou a atenção é que ele não voltou para o segundo tempo para ficar ali no banco, incentivando os companheiros. E você vê que o Vasco está sem comando, que o próprio Diniz não sabia disso. E na hora dos pênaltis também, os jogadores se reuniram ali e o Diniz ficou meio que de lado. O Vasco conseguiu a classificação, então o Vasco venceu o Volta Redonda. Volta Redonda tinha até condições, até de, ao meu ver, de ganhar essa partida frente ao Vasco. Volta Redonda, para mim, no conjunto, foi melhor do que o Vasco da Gama. Vamos falar agora do Fluminense, que na tarde de ontem venceu e convenceu, venceu o Bangu por 3-1, um jogo muito consistente do Fluminense, abriu 2-0, né? E no segundo tempo tomou até um gol numa falha mais uma vez do Fluminense, estava 3-0 já, o Fluminense já estava classificado. Vejo um Fluminense muito fortalecido. O treinador do Fluminense, o Zubeldia, encaixou o time, os reforços estão chegando, é um time que está mais robusto do que o ano passado, então está me agradando o Fluminense e vamos ter um grande clássico aí nas semifinais. Vamos falar do Maricá também. O Maricá venceu o Nova Iguaçu e respirou. O Maricá está lutando, é um quadrangular da morte para não ter rebaixamento.
Maricá começou mal, perdendo de 4-0, venceu ontem, respirou, venceu no pênalti ali no finalzinho, e agora tem aí uma sequência para tentar se livrar do rebaixamento do Campeonato Carioca. Então, galera, é isso aí. O programa Bola em Jogo de Carnaval vai passando um bloco aí, desfilando e trazendo todas as informações para você. Acompanhe aí nossas redes sociais que está bombando no Instagram. Nosso canal aqui tem todas as informações dos times do Rio. Todas as modalidades esportivas estão no programa Esporte Radical. Forte abraço, que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter um feriado super, hiper, mega abençoado. Valeu? Você quer ser radical? Então, vem para o Esporte Radical. Tchau!